Mas, amados, quero dividir a palavra do Senhor com vocês essa manhã de ceia, abrindo a palavra do Senhor no livro de Números. Vamos para lá. Números capítulo 11, lá no comecinho da Bíblia, quarto livro da palavra do Senhor. Números capítulo 11, nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo número 9. E nesse domingo eu gostaria de compartilhar com vocês duas palavras que vão se complementar. Nós vamos falar nessa manhã sobre uma parte dessa ministração e hoje à noite vamos falar sobre a segunda parte dessa ministração. Quando você ouvir o tema, você já vai entender como que será essa dinâmica daquilo que o Senhor tem para nós nesse domingo. Números capítulo número 11 vai nos mostrar lições importantes de coisas que precisamos vigiar e cuidar na nossa vida. Números capítulo 11, versículo 1 até o versículo 9, se você encontrou, diga eu achei. Eu achei. Vamos lá então, a palavra do Senhor. Se você não encontrou, você pode acompanhar aí também pela projeção. A palavra do Senhor vai dizer assim: o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. E fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. E também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca, não vemos nada a não ser este maná. O maná era como a semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de midélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam no moinho ou socavam em pilões, e depois cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Palavra do Senhor. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, obrigado pela tua palavra, e que ela possa, Senhor, falar aos nossos corações nessa manhã. Que ela seja, Senhor, força para a nossa caminhada. Que ela seja, Senhor, instrução para uma vida madura ao seu lado. Te agradecemos por tudo, Deus, nessa manhã. E desde já te louvamos, porque sabemos que essa palavra será bênção para nós, em nome de Jesus. Amém. E vamos à administração, então, dessa palavra. Amados, a primeira parte, então, nesse domingo, primeira mensagem para nós aqui nessa manhã é 3 marcas que destroem o povo. Nós vamos falar nessa manhã sobre 3 perigos que nós encontramos na caminhada, que nós precisamos estar constantemente vigilantes. Nessa manhã vamos falar sobre 3 marcas que destroem, e à noite nós vamos falar sobre 3 marcas que trazem saúde. Mas eu quero começar então aqui com vocês, trazendo essa palavra de alerta para as nossas vidas. E é importante começar aqui situando você, que momento é esse que o povo está vivendo nesse texto. Conforme a gente conhece a história, Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo hebreu que estava sendo escravizado no Egito. O povo estava lá no momento de muita opressão, submetidos a trabalhos forçados, violência de toda sorte, uma miséria ali naquele lugar onde viviam, o povo submetido a muitas dores, ao ponto que a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo clamou, e o clamor deles chegou ao Senhor, ao ponto que a palavra vai dizer ali, Romildo, que o Senhor ouviu a angústia daquele povo. O Senhor ouviu a angústia daquele povo no Egito. E então o povo é liberto daquele lugar, rumo à terra que o Senhor havia prometido a eles, Adeilton, e eles estão agora caminhando pelo deserto.
em direção à terra prometida para viverem a promessa que o Senhor havia feito para eles. E aí a gente se encontra então agora nesse texto aqui. E conforme a gente sabe, Douglas, a caminhada no deserto foi marcada por experiências maravilhosas, maravilhosas. O povo com sede e o Senhor faz milagres no deserto. Água saindo da rocha, o Senhor mandando o alimento de uma maneira sobrenatural sobre o arraial do povo de Deus, que foi o maná. Conforme nós lemos aqui no texto, o maná vinha de Deus para aquelas pessoas. O povo estava caminhando numa situação adversa, mas a situação adversa, Fernanda, não significava estar fora do cuidado de Deus. Muito pelo contrário. Eles estavam vivendo milagres de toda sorte. A palavra vai dizer para nós, Rogério, que o povo caminhava e as roupas deles não se desgastavam. Meu Deus, isso é uma bênção, né? E eu penso aqui, abrindo um parênteses, isso é uma bênção, Guilherme, que os homens vivem até hoje, né? Porque o homem é um negócio. Eu tenho blusa lá em casa, que eu uso desde quando eu tinha 13 anos, e está maravilhosa. A Natane pega essa blusa para usar, eu já falo, cuidado, que a Natane tem a mania de puxar a blusa e a manga ficar presa aqui, né? Ela arrebentou uma blusa minha lá que ficou igual a calça, né? A parte com o braço lá, de ela puxar até aqui. E quando ela pega aquela minha blusa para usar, ela fala, vigia, hein? Vigia. Se for usar minha blusa, usa aquela cinza lá que você usou lá, que ficou igual a calça. E os homens até hoje, né? A gente usa e a gente tem uma alegria de falar, né? Essa blusa eu tenho ela há 10 anos, ela está aqui intacta, né? Uma alegria, né? Quem é homem sabe mesmo o que eu estou falando aqui, né? Um momento aqui de alegria comum entre nós, né? Mas voltando para a palavra, o povo estava caminhando no deserto e o texto vai dizer que as sandálias não se desgastavam, as roupas não se desgastavam. O povo, durante o dia, uma nuvem cobria para que o sol não os matasse, e à noite colunas de fogo para que o frio não os matasse também. Meu Deus, que período de experiência com Deus. Mas chegamos agora a Números 11, e esse mesmo povo agora está numa situação muito delicada, e nós vamos destacar aqui então 3 coisas nesse texto que aquele povo viveu, que nós não podemos cair na nossa vida, precisamos vigiar em nome de Jesus. E eu quero trabalhar essa palavra em 3 níveis, e eu gostaria que você repetisse comigo aí. Essa palavra vai ser dividida para aplicarmos especialmente a 3 áreas da nossa vida, porque, repetindo, o tema da mensagem é 3 marcas que destroem um povo. E essas marcas, elas destroem um povo, mas elas também destroem a nossa própria vida. Então eu quero que você repita comigo, diga assim: essa palavra é para a minha vida, minha família, minha igreja. 3 níveis que nós vamos olhar esse texto e nós vamos refletir nele. Maurício, essa palavra me traz marcas que podem destruir a minha vida e que não vão me destruir em nome de Jesus, porque eu vou rejeitar. Esse texto vai me ensinar marcas que podem destruir a minha família, mas não destruirão, porque eu vou rejeitar em nome de Jesus. E que podem destruir a igreja, mas não vai destruir, porque nós vamos rejeitar também em nome de Jesus. 3 coisas que a gente vai aprender aqui a partir desse momento. Primeira marca, nós vamos ver no versículo número 1, é a murmuração. Primeira marca, você que está anotando, marque aí. Primeira marca, murmuração. E aí eu vou ler com você o versículo número 1, que vai dizer para nós aqui o seguinte: o povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu as reclamações, a sua ira se acendeu. Primeira marca que nós encontramos aqui, então, é essa murmuração, essa reclamação. E é importante fazer aqui uma separação. A Bíblia nos ensina, Andréia, que existe o lamento e existe a murmuração. O lamento é um desabafo do adorador ao Senhor. O adorador, quando está passando por uma prova, quando está passando por uma angústia, ele lamenta diante do Senhor. Por
Porque o lamento não é uma reclamação vazia, mas é uma oração dirigida ao Senhor, de um coração angustiado, que está derramando suas dores diante do Senhor, mas sem perder o temor. A murmuração, por outro lado, é uma reclamação que não produz absolutamente nada, ela não parte de um coração adorador, ela parte de um coração indignado, ela parte de um coração que está ali preocupado mais consigo mesmo do que com qualquer outra coisa. A murmuração lança palavras sem pensar, em palavras longe do temor do Senhor. A gente não desabafa para Deus, a gente reclama da vida. São duas coisas completamente diferentes. A murmuração do lamento. Nós temos salmos de lamento. Eu não vou entrar muito nessa área não, porque a partir de semana que vem o professor Rogério vai trabalhar isso com a turma de salmos aí, mas já fica aí o petisco, né, Rogério? Já fica aí já a degustação do detalhe aí. Mas vamos lá, murmuração. Não podemos aceitar na nossa vida a murmuração como algo normal ou pequeno, porque a gente tende a diminuir a importância da murmuração. Às vezes a gente olha a murmuração e a gente pensa que é uma coisa, isso aí não pega nada, não. A gente já está tão acostumado a murmurar, que aí a gente murmura e a gente pensa, eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou fazendo nada, eu estou reclamando da vida aqui. E às vezes a gente até romantiza a murmuração, né? As pessoas romantizam ela, e a murmuração às vezes tinha um desenho antigo também, né? De um personagemzinho lá que ficava murmurando o tempo inteiro, né? E às vezes a gente vai olhando e a gente tira o valor que ela tem, né? Mas a murmuração, ela causa efeitos catastróficos na vida de uma pessoa de uma maneira silenciosa. A vida espiritual vai sendo minada por conta da murmuração. Tendemos a diminuir o peso que tem os pecados do falar. Eu tenho conversado com a liderança no decorrer dessa semana, né? Sobre a nossa vigilância com relação ao que nós falamos. E eu quero endossar isso aqui também para a nossa igreja, porque a palavra do Senhor em diversos momentos, irmã Elza, vai falar sobre o poder destruidor de pecados da fala. Nós, quando pecamos com o que nós falamos, podemos criar aí verdadeiros caos aí na nossa vida e na vida de outras pessoas. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34, vai dizer para nós o seguinte, Carla: as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo vai estar instruindo a igreja ali, vai dizer, olha, as más conversações corrompem as atitudes que glorificam o nome do Senhor. A nossa conversa contamina as nossas ações. As conversas que nós temos contaminam diretamente a nossa mente, que se reflete no nosso corpo, na maneira como nós lidamos com as pessoas. A gente poderia citar aqui vários exemplos de conversas sujas, de conversas maliciosas, conversas que se levam apenas por coisas de besteira, de malícia, e isso vai corrompendo a mente de quem vive envolvido nesse tipo de conversação, e isso se reflete na maneira como se trata a esposa, como se trata o esposo, como se trata os filhos, como se trata os desconhecidos nas ruas. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Marcos capítulo 7, versículo 20 vai dizer que o que sai do homem, isso é o que torna ele impuro. Quando os discípulos estão ali comendo milho sem lavar as suas mãos, e os fariseus vão chegar ali zerinho e vão falar, olha, eles não estão lavando as mãos para comer, eles estão ficando impuros, eles não estão fazendo como tem que ser feito. Jesus vai dizer para aqueles homens, olha, não é o que entra na boca, mas é o que sai. Jesus está falando sobre o coração daqueles homens, olha, um coração cheio de malícia, um coração longe de Deus. Ele profere palavras que é isso que vai tornar aquele homem impuro. Não é o milho que ele está comendo sem lavar as suas mãos. E Jesus então vai destacar essa questão da palavra que sai da nossa boca. E Tiago capítulo 3, versículo 6 vai dizer que a língua pode contaminar todo o corpo. 3
3 referências, poderíamos colocar outras, mas vamos ficar nessas aqui. Então a primeira coisa que a gente olha aqui para esse texto é que a murmuração adoece a alma. A murmuração adoece a nossa vida, porque a murmuração nos faz desconsiderar um monte de coisas que o Senhor está fazendo. A murmuração nos cega, a murmuração vai azedando a nossa vida de dentro para fora. E o povo do deserto caiu justamente nisso, vivendo uma série de manifestações poderosas, vivendo uma série de milagres, mas a murmuração não fazia com que eles enxergassem aquilo que Deus estava fazendo. Deus matava a sede agora, mas aí no dia seguinte, o coração murmurador esquecia aquilo que Deus tinha feito, e a necessidade do presente virava mais um motivo para murmurar. Por isso eu digo para você, em nome de Jesus, tem problema na sua vida, tem um problema na sua casa, tem um problema no ministério, tem um problema no trabalho, tem um problema onde for, não murmure, coloque diante de Deus em oração. Não murmure sobre a vida daqueles que estão te perseguindo. Não murmure sobre a vida daqueles que te dão trabalho. Não murmure sobre a vida do seu filho. Não murmure sobre a vida dos seus pais. Não murmure sobre o seu casamento. Não murmure sobre a sua vizinhança. Ore ao Senhor e apresente a Ele. Coloque isso em oração, porque a murmuração ela vai puxando fios, né? Eu começo murmurando por causa desse copo d'água, daqui a pouco eu estou murmurando por causa do microfone, e aí daqui a pouco eu estou murmurando por causa da mesa, e aí depois eu começo a murmurar por quem preparou a mesa, e a murmuração vai fazendo isso, um abismo chamando outro abismo. E são marcas que destroem um povo, destrói a vida, destrói família, destrói igreja. E quando a gente olha para Números 14, versículo 4, para fechar esse ponto, nós vamos ver que a murmuração se alastra. Isso aqui é algo que nós precisamos atentar muito. A murmuração que começou ali, Larissa, com um pequeno grupo, foi se alastrando ao ponto da multidão levantar a seguinte ideia: vamos depor Moisés, vamos levantar um novo líder e que esse novo líder nos leve de volta para o Egito. E aí que eu quero entrar no segundo ponto dessa mensagem. Segunda marca que destrói um povo, que destrói a nossa vida, que destrói a nossa família, que destrói a nossa igreja. Segunda marca, se prender ao passado. Segunda marca que destrói a nossa vida, se prender ao passado. E aí nós vamos ver aqui no versículo 4 de Números 11. A palavra do Senhor vai nos mostrar aqui o seguinte, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. E também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará de comer? Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Pausa aqui. Segunda marca que destrói a nossa vida é viver preso ao passado. Viver preso ao passado que o Senhor nos libertou. Viver preso ao passado que o Senhor nos arrancou. Lembra que eu falei na introdução? Na introdução dessa palavra, o povo estava no Egito, escravo, oprimido, sofrendo violência. O povo estava sendo realmente aniquilado no Egito. Havia um plano, inclusive, para matar os filhos homens dos hebreus, para impedir o crescimento deles no Egito. O povo estava submetido a uma humilhação tremenda, ao ponto que eles começam a clamar ao Senhor, pedindo o quê? Senhor, nos ajude. Olha aí a diferença do lamento para a murmuração. E aí, fica aí também um gancho, né? Lamento gera milagre, murmuração nos afasta da presença de Deus. E o povo começa então a clamar e pedir: Senhor, nos ajude. E o texto vai dizer: eu ouvi as aflições do meu povo. O povo estava no Egito aflito. O povo estava no Egito angustiado, o povo estava morrendo, o povo estava numa situação caótica. E aí a murmuração abre uma porta para a segunda marca, o Egito ainda dentro dos corações. O povo olha naquele momento por causa de um desejo,
por causa de uma vontade, eles queriam comer carne, por causa de uma vontade, eles lembraram com saudades da comida lá do Egito. Por causa de um problema, olharam para o passado de uma maneira enganosa e disseram: comíamos de graça no Egito. Quem vê até pensa que moravam no spa, né? Quem vê até parece, né? Tadinhos, estavam tão bem lá e Deus tirou eles de lá. Parece, estavam tão maravilhosamente bem lá. Não, o povo estava angustiado, o povo estava morrendo. E eles olham então porque o passado ainda estava guardado no coração. E uma palavra que eu deixo para nós aqui com muito temor e tremor, em nome de Jesus: cuidado no momento de necessidade na sua vida, porque é nessas horas que a saudade da velha vida pode bater a porta do seu coração. Muito cuidado, muito cuidado. A promessa do Evangelho não é uma promessa de vida fácil, não é uma promessa de vida fácil. Graças a Deus a gente não vive esse engano aqui. O Evangelho nunca nos prometeu facilidade. A palavra vai dizer para nós: renúncia. Às vezes seremos perseguidos por amor a Cristo. As pessoas vão às vezes nos rejeitar simplesmente pelo fato de sermos cristãos. Às vezes a gente vai enfrentar calúnia, às vezes vai enfrentar batalha espiritual. Jesus falou, né? Cada um tome a sua almofadinha e me segue. Ele falou isso, ele falou: cada um pega a tua cruz e siga-me. Jesus nunca prometeu facilidade. E é natural, amados, que uma hora nossa carne vai gritar com saudade de coisas antigas, porque o desejo vem ao coração, porque a vontade vem ao coração, mas nessas horas nós não podemos permitir que o Egito volte a tomar conta do nosso coração, porque esse olhar é enganoso. Esse olhar é enganoso. Eles olham para trás e lembram: André, nós comíamos melões, ai que saudade, saudade da cebola, oh misericórdia, né? O que acontece com a vida da pessoa? Tanta coisa para ter saudade, vai ter saudade de cebola, meu Deus. E eles olharam ali naquele momento e se iludiram, porque aquilo revelava uma coisa, aquela velha frase, né? Por mais que eles tivessem saído do Egito, o Egito não tinha saído de dentro deles. E a gente precisa vigiar muito nessa questão, meu irmão e minha irmã, a deixar para trás tudo aquilo que o Senhor arrancou da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele arrancou de nós, Ele está trabalhando a nossa vida, deixa para trás em nome de Jesus. Não permita que o Egito volte a dominar o seu coração. Pastor, no passado eu era assim, assado. Glória a Deus, ficou lá, o velho homem morreu no dia do teu batismo, em nome de Jesus. Nós deixamos para trás a velha vida. E às vezes a necessidade vai aparecer, vai bater a porta do nosso coração, mas o nosso olhar não tem que ser para trás, tem que ser para frente. No Egito até tinha muitas coisas, mas eu lembro, eu vivia angustiado no futuro. O Senhor está preparando algo maravilhoso para mim. Não olhe para trás com saudade, não se prenda ao passado. Tem um texto da palavra que agora me fugiu aqui, a referência, não sei se é Eclesiastes ou é Provérbios, eu acho que é Eclesiastes, que Salomão vai dizer: nunca diga que no passado as coisas eram verdadeiramente boas. E ele vai terminar dizendo: porque isso não é sábio de se dizer. Se alguém encontrar depois aí, me fala, eu passo a referência para os irmãos. A própria palavra do Senhor vai nos dizer: a não vivemos presos às coisas que passaram. Irmão Ronaldo, o nosso olhar tem que ser para frente. E eles cultivavam uma saudade no Egito, coisa terrível. No Egito eles sofriam violência, no Egito eles sofriam, viviam ali presos numa condição de miséria terrível, estavam caminhando para algo muito melhor, mas a ilusão, o desejo, a vontade do nosso coração nos faz cair em ilusões. Temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente vê pessoas, né, falando assim: poxa pastor, antes de eu começar a caminhar com Jesus, antes de eu começar a ir na igreja, poxa, era tudo tão mais fácil na minha vida, poxa, as coisas aconteceram tão mais fácil. Só que você ouviu o testemunho do camarada lá no começo falando: pastor, minha vida está uma desgraça que só, né, tá tudo, minha casa tá caindo sobre a minha cabeça, eu perdi o trabalho por causa do meu vício, a vida está toda arrebentada. Jesus começa a fazer a obra, e aí depois de uma luta lá na frente, aí a pessoa vai fazer: a vida antes era tão melhor, era tão mais fácil, né? Não era, não. É que o desejo daquele momento, ele faz a gente lembrar do passado de uma maneira muito enganosa. O saudosismo, ele é um problema na vida espiritual, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso.
É igual, né, galera que gosta de futebol, às vezes fala, futebol antigamente que era top, né, era bom, né, de fato tinha muito craque, né, mas nem tudo eram flores, e a nossa vida também tem que ser enxergada dessa maneira. O povo olhou para trás da maneira que não deveria se olhar. Nós não estamos mais lá. Deus nos tirou do Egito, e que nós possamos também permitir que o Senhor arranque o Egito de dentro do nosso coração. Antes eles eram escravos em terra estranha. Antes estavam submetidos a toda sorte de violência. Antes viviam no estado de miséria. Agora estavam marchando para a terra onde seriam livres para viver com Deus. A nossa vida é a mesma coisa. Antes nós estávamos num estado de medo, de miséria, de opressão espiritual. Vivíamos acorrentados aos prazeres pecaminosos que nos afastavam de Deus. Vivíamos acorrentados pelos medos da opressão que vivíamos oprimidos por conta de palavras que eram lançadas contra a nossa vida. Vivíamos acorrentados a uma série de dores, a uma série de prisões, mas os vínculos foram rompidos para a honra e glória do Senhor Jesus. Os vínculos foram rompidos. Enfatizo aqui para fechar esse ponto: no dia da tua conversão, no dia do teu batismo, os vínculos com o teu passado foram quebrados. Não vá buscar as correntes de novo, em nome de Jesus. Não vá buscar as correntes de novo. Terceira e última marca para fecharmos essa palavra nessa manhã: desprezar o presente. Primeira marca, então, que destrói um povo: murmuração. Segunda marca que destrói um povo: viver preso ao passado. Terceira marca que destrói um povo: desprezar o presente. Esses dias eu postei um trecho de um hino lá, que vira e mexe eu cito aqui, teve uma galera que entregou a idade lá nos comentários lá, né? Falou: nossa, eu gosto desse louvor. Eu falei: você tá velho, hein? Um trecho do louvor que diz assim, né? O fruto que hoje temos nas mãos é o que nos fazia sonhar. E esse trecho aqui desse louvor tem a ver com esse ponto da mensagem. E aí eu quero convidar você a ler comigo o versículo 6, vamos lá? Versículo 6. Mas agora nossa alma está seca, não vemos nada a não ser este maná. Aí o versículo 7 depois vem quebrando, né? Como diz na expressão, vem dando na solda, né? Aí vai falando, mas o maná que eles estão desprezando aqui, sabe o que era esse maná? Aí o versículo 7 vem, né? O maná era como uma semente do coentro, e a sua aparência era semelhante ao bidé. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles moíam com moinhos, ou socavam com pilões, depois cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Um trecho aqui que vai descrevendo todo o processo. E aí o versículo 9: quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre eles também caiu o maná. Um alimento que vinha do céu para eles. E aí eu quero fazer aqui tirar uma lição aqui para nós nesse texto, que olha como que uma coisa puxa a outra. Olha como que um abismo chama outro abismo, Gabriel. O povo começa murmurando. O povo começa reclamando. Que uma necessidade apareceu, agora reclama, apareceu, vai reclamar de novo. Depois o coração se revela preso ao passado. E por fim termina com um desprezo do presente. O povo agora olha para o maná, que foi uma festa quando Deus mandou, alimento vindo do céu, provisão vindo do céu, cuidado de Deus, e o povo olha agora e fala: nós não temos nada a não ser este maná, não tem nada a não ser isso aqui. É uma fala de desprezo, e a gente se esquece que o fruto que temos nas mãos hoje é o que nos fazia sonhar, Pastor, a minha vida está difícil, uma luta, uma batalha espiritual, mas lembre-se que a vida que você vive hoje é fruto de uma oração que você fez lá atrás. Ah, pastor, quem dera se na minha vida eu vivesse livre do alcoolismo, eu vivesse livre dos pecados que estão me corroendo, vivesse livre dessa opressão maligna, dessas coisas, da obra de Satanás que está me arrebentando. Ah, eu sei que a vida tem problema, mas eu seria muito mais feliz. Aí você agora vive essa vida. Deus te libertou, Deus trabalhou na sua vida, Deus te livrou das correntes, Deus arrancou aquilo que oprimia você,
Só que as lutas elas continuam acontecendo e é normal, né? A gente conquista uma coisa, a gente tem aquele pico de alegria, né? Comprou algo que você queria muito, aí você fica todo feliz, né? Nossa, que legal! Eu lembro quando eu ganhei esse terno aqui, por exemplo, né? Eu queria usar esse terno até para ir na padaria comprar pão, né? Coisa legal esse terno, que maravilha e tal. Só que o tempo vai passando e o terno vai caindo na normalidade da vida. Olha, hoje eu uso o terno, beleza, né? Tem que usar, faz parte aí, né? Do traje, né? Para ocasiões especiais, como a ceia, por exemplo. Mas ele agora faz parte da minha vida como mais uma bênção, dentre outras que tenho lá. Só que eu não posso desprezar as bênçãos que tenho, porque eu não posso esquecer de uma coisa: isso é fruto de oração. Isso que eu recebi é fruto de oração. Pastor, eu orei tanto por um carrinho. Ai, pastor, eu orei tanto por uma família. Eu orei tanto por um trabalho. Eu orei tanto por um ministério. Eu orei tanto por um dom na minha vida. Eu orei tanto por uma oportunidade. Deus deu a oportunidade. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. É igual aquela piada que o pessoal faz na internet, né? Eu compro o carro e coloca lá, foi Deus que me deu. Aí depois tem uma placa de vende-se do lado, né? O pessoal escreve embaixo lá, poxa, Deus deu e o cara tá vendendo, né? Mas não é tão radical isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não amaldiçoe aquilo que um dia você testemunhou como bênção na sua vida. Porque às vezes a gente dá um testemunho e fala, nossa, Deus abriu a porta, Deus fez, eu orei, Deus deu, e aí passado um tempo você já está amaldiçoando aquilo que um dia foi uma bênção que você testemunhou. Ou às vezes você nem testemunhou, mas você orou agradecendo, Senhor, obrigado por essa bênção. Porque, amados, faz parte os problemas do caminho. O carro que Deus deu vai dar problema uma hora. A família que Deus deu uma hora vai dar lá um probleminha lá e você tem que, né, ajeitar as coisas, faz parte. A casa que Deus deu lá, uma hora vai arrebentar um cano lá e você tem que gastar um dinheiro para arrumar a casa. Faz parte. E quando a gente olha para a vida espiritual é a mesma coisa. O ministério que Deus dá, tem uma hora que o ministério vai gerando desgaste aí, você fala, meu Deus do céu, a vontade de parar, largar tudo. Às vezes é uma vida que você orou para a conversão dela, ela se converte, você está lá caminhando com ela, daqui a pouco está dando trabalho, você fala, meu Deus do céu, o que Deus mandou para outro cuidar? Deus colocou na tua mão, Deus colocou na tua vida. E a gente não pode olhar como esse povo olhou e desprezar o presente. Não podemos. Não despreze o presente que Deus te deu. Presente tanto no tempo como na bênção, né? Presente. Não despreze. O povo olhou para o maná com desprezo. Maná. Tem que ir para aquele trabalho. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir comprar, fazer compra. Eu tenho que ir na reunião de escola do meu filho. Eu tenho que resolver o problema tal que estourou lá. Mas na nossa vida os problemas fazem parte. A gente não pode fazer com que isso se torne uma porta para a gente pecar. E eu fecho então essa palavra nessa manhã dizendo para vocês: essas 3 marcas destroem o povo. Se você ler aí depois, seguir a leitura, você vai perceber que essa postura do povo quase fez Moisés largar tudo. Essa postura do povo quase fez com que tudo aquilo que estava acontecendo parasse. Isso fez com que uma geração inteira, essa geração, não entrasse na terra prometida. Os seus filhos entraram. E aí a gente olha e a gente tem que realmente, Senhor, eu não posso desconsiderar o peso de determinadas ações na minha vida. Murmuração não é de Deus, amados. Murmuração não é de Deus. Todos nós temos uma tendência a murmurar. Todos nós. Aqui só tem ser humano. Não tem nenhum super-homem aqui não. Só que a gente não pode aceitar na nossa vida. Murmuração não. Viver preso ao passado não. E desprezar o presente muito menos. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você para que essa palavra seja a bênção nos 3 níveis que a gente falou lá no início. Para a minha vida pessoal, para a minha vida familiar e para a minha vida na igreja, a nossa igreja. E eu oro, essas marcas não vão destruir a sua vida, não vão destruir sua família e não destruirão a nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Vamos fechar os nossos olhos e pedir isso ao Senhor. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por teu cuidado conosco, porque sabemos que mesmo
Mesmo uma palavra confrontadora como essa, Deus, ela é necessária e produz vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor exorta quem ama. E nós nessa manhã reconhecemos a Tua exortação e reconhecemos o Teu amor por nós. Não queremos, Senhor, assimilar, não queremos tomar para nós as marcas que destroem, mas nós queremos, Senhor, as marcas que receberemos à noite, Senhor, que são as marcas que geram saúde. Senhor, em nome de Jesus, tira isso da nossa vida. Se a murmuração, Senhor, tem adoecido alguém aqui nessa manhã, Senhor, que em nome de Jesus toda murmuração venha cair por terra, Senhor. Que nós venhamos renunciar a toda murmuração. Senhor, quando vier uma necessidade, quando vier um problema, Senhor, que nós possamos nos calar e que nós possamos confiar no Senhor. Que possamos, Senhor, abrir a nossa boca para clamar ajuda ao Senhor, mas não para murmurar, Deus. Porque bênção continua sendo bênção. Nós não aceitamos, Senhor, que bênçãos se tornem maldições na nossa vida. Não aceitamos, Senhor. E não vamos viver isso, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também, o passado ficará no passado, Senhor. Não estamos mais lá. O Senhor nos arrancou de lá. Não somos mais o que éramos antes. Não estamos mais aprisionados ao que nos aprisionava antes. Não voltaremos ao Egito e nem permitiremos que o Egito permaneça dentro de nós, Senhor. Nós te pedimos também, não nos permita, Senhor, desprezar o presente. Não nos permita, Senhor, desprezar as bênçãos que temos. Te agradecemos pela vida que temos ao seu lado. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho que temos. Te agradecemos, Senhor, pela casa que moramos. Te agradecemos, Senhor, pela família que temos. Te agradecemos, Senhor, pela vizinhança onde nós moramos. Te agradecemos, Senhor, pela igreja que congregamos. Te agradecemos, Senhor, pelos ministérios que fazemos parte. Te agradecemos, Senhor, porque bênção continua sendo bênção, em nome de Jesus. Não desprezaremos o maná, Senhor. O maná continuará sendo precioso na nossa vida, porque veio do Senhor. Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, nessa manhã, deixar aos pés da cruz todas essas marcas e que possamos renovar a nossa aliança contigo, Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.